Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas. Eu vou falar com vocês um pouco sobre safras, tá bom? Muita gente tem dúvida, será que o vinho mais velho é sempre melhor? Não, não é isso, tá bom? O vinho, na realidade, ele é um produto vivo, ele é um ser vivo, tá? Ele tem o seu nascimento, ele nasce, ele envelhece e depois ele morre. E não tem como, ele tem um ciclo, e esse ciclo tem que ser respeitado. Mas, principalmente, um vinho para ele durar, o tempo de vida dele normal tem que ser numa temperatura ideal, que é abaixo de 21 graus, a uma temperatura constante, que ele esteja muito bem acondicionado, deitado, inclusive, né, tem que estar deitado para a rolha ficar sempre úmida. Se for screw cap, né, se for, né, de rosca, não precisa ficar deitado, não necessariamente. Se for rolha de vidro, também não precisa ficar deitado. Se for rolha sintética, também não precisa ficar deitado. Mas se for rolha de cortiça, tem que ficar deitado, porque a cortiça ela tem que ficar úmida para ela ficar, né, para inchar e ela poder vedar, né, a garrafa. Então, o vinho ele tem o tempo dele. Por exemplo, eu estou com um vinho aqui, o Terraços. Este é um safra 2009. Então nós temos aqui 11 anos de safra aqui dentro. A safra, gente, sempre que indicar a safra que está aqui, é exatamente o ano da colheita daquela uva, das uvas usadas aqui, tá? Foi exatamente esta safra, a safra 2009. Ela foi colhida, ela foi macerada e tal, prensada e tudo mais e tal. E aí ela pegou, fez todo o processo, foi feito o vinho e depois foi amadurecido em barricas, tá? Durante 16 meses e aí depois tem o tempo de garrafa, fica descansando para depois ir para o mercado. Então, cerca de 2 anos, pelo menos, depois, é que ele estava disponível no mercado. Um vinho com pouca quantidade, pequena produção. Eu estou, inclusive, tomando ele aqui agora. Então, quer dizer, é um vinho que ele está dentro do pico máximo dele, ele já está declinando. Então, quer dizer, com 11 anos, tá? Existem vinhos que muita gente fala assim, mas é aqueles grandes vinhos, grandes chateaus que você negocia, às vezes são safra 1900 e alguma coisa e tal. Muitos daqueles vinhos só são usados para negociação. Às vezes ali eles já estão comprometidos na própria garrafa. Porém, eles têm uma estrutura estupenda, uma estrutura maravilhosa e que às vezes aguentam ali 30 anos, 50 anos, depende muito, tá? Mas é estrutura mesmo. Então ali é um vinho que ele é produzido exatamente naquele objetivo. Então, o cuidado total com todo o vinhedo, agora depende tudo de natureza e terreno. Aonde eu tenho um bom vinho? Eu tenho que ter um terroir, que é um solo perfeito, eu tenho que ter o clima, uma maturação perfeita, uma planta perfeita para que eu consiga fazer, e também ter um enólogo, a equipe, a colheita, tudo tem que ser muito bem harmonioso para se tratar muito bem a uva, para se ter um produto, né, perfeito ali. Então, eu posso ter uma uva muito boa, mas aí de repente eu posso fazer besteira dentro da vinícola e não fazer um bom vinho. Aí depende muito, tá? Então, por isso que temos que sempre estar observando quem é que está fazendo vinho, buscar saber a história de enólogos e tudo, e acompanhar todo esse mundo. O mundo do vinho não é muito pequeno não, isso é uma coisa muito grande, tá? Então, safra é exatamente aquela que está ali indicada no rótulo. Alguns que não indicam, por exemplo, existem alguns projetos particulares que misturam safras para fazer vinho. É um vinho que normalmente eles já mandam pronto para o mercado, para fora, né? E ali você já deve fazer a compra dele e já consumir. E às vezes podem ser vinhos com mistura de safras, mas com muita estrutura. Por exemplo, se você tem um Caballo Louco chileno, aquele número
16, 15, 17, que é aquele de numeração. Ele não tem safra. Por quê? Ele é uma mistura dos melhores reservas prêmios dele, com a mistura de safras, misturas de uvas, ele faz um vinho. E ali é um vinho que é muito bem estruturado e aguenta muito, tá? Então tem estes casos. Mas na maioria, eles têm realmente a sua safra indicando no seu rótulo e tem que ser respeitado este tempo. Por exemplo, se você pega um vinho, um cartucha, a maioria desses vinhos com boa estrutura, a média de vida deles são de 10, 15 anos, às vezes 20 anos. Agora, claro, existem estruturas bem melhores e que acabam durando até muito mais tempo. Por exemplo, um Brunello de Montalcino, da região de Montalcino, na Toscana. Então, este é um vinho que ele só está bom para se beber com 15 anos. Tá? Então, quer dizer, tem dessas histórias. O que você tem que fazer? Acompanhar este mundo do vinho. E não tem jeito. Você tem que estar atualizado. Quando você não está atualizado, você pede sempre ajuda ao profissional da área que está ali sempre à sua disposição. Então, busque sempre este conhecimento. Boa sorte com seu vinho e muito atento à safra.